Olá, seja bem-vindo ao programa Capítulo à Parte. Como eu digo sempre, aprendendo toda semana, cada semana um pouco mais. E hoje nós vamos falar de um aprendizado que eu considero de relevância total, de muita importância para as pessoas. É aprender como se comportar numa hora de crise, aprender a como lidar com o infarto. Nós vamos conversar com o Dr. André Gasparotto, que é cardiologista, graduado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, intensivista, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e membro titular da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Ele escreveu o livro Infarto antes, durante e depois, quebrando mitos. É uma forma direta de conversar com o leigo, ou seja, aquela pessoa que não é médica, para ensinar todos os momentos possíveis e imagináveis de uma prevenção ou dos cuidados necessários para que a pessoa salve a sua própria vida. Eu acho que é mais ou menos isso. Tudo bem com você, doutor? Tudo bem, Roberto. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. É mais ou menos para a pessoa salvar a própria vida? Sim, entre as intenções do livro é essa também, da pessoa se salvar, quais são os sintomas que faz com que a pessoa procure atendimento médico e não postergue um possível infarto e suas consequências. Então, ao contrário de muitos livros que é escrito por técnicos para técnicos, geralmente uma literatura assim, bastante técnica, bastante aprofundada na causa, esse livro tem uma linguagem comum, uma linguagem bem tranquila, para as pessoas em geral comprar. Bom ter um livro desse de cabeceira, conhecer, porque ninguém está livre do infarto. Ou alguém que você conhece, o pai, a mãe que já teve o infarto, conhecer os procedimentos, as técnicas, as formas de se conduzir um paciente até chegar ao hospital. A linguagem tranquila, bem popular, foi direcionada realmente às pessoas em geral. Isso, exatamente. E esse foi o grande desafio, Roberto. Porque nós, como médicos, e como o senhor disse, dentro da parte técnica, a gente é treinado a fazer artigo científico, até mesmo capítulos de livros e livros com linguagem completamente médica. O grande desafio é escrever a parte da medicina, isso eu só fui ver quando eu fui pegar a caneta. Eu até brinco com os residentes, que são os médicos que estão se aperfeiçoando, fazendo sua especialidade. Falo, experimente tentar escrever esse parágrafo que você falou comigo sobre infarto, só que para alguém que não é médico. Então, esse foi um grande desafio. Quando a gente fala, eu como intensivista, coordenador da unidade de terapia intensiva da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, eu quando estou falando com um médico, é uma coisa, mesmo que ele não tenha nada a ver com, não saiba nada de cardiologia. Quando a gente está falando com um familiar de um paciente que fugiu um pouco da rota do esperado no tratamento, já é uma certa dificuldade, mas isso a gente vai ganhando com o tempo. Agora, quando você vai escrever, isso daí foi realmente um grande desafio. Foi bastante tempo para eu conseguir transformar aquele raciocínio totalmente técnico e colocar em uma linguagem de fácil acesso e que todos consigam entender a mensagem do livro. Tem que ter tradutor. Eu precisei, eu precisei. Normalmente, você pega uma receita de médico e você não entende nada do que ele escreve. Aí você vai conversar com ele, ele fala com você e você não entende nada do que ele fala. Então é melhor levar a receita lá na farmácia e deixar por conta do farmacêutico. Então, hoje isso daí dá problemas graves se o médico fizer aquelas receitas que a gente via há 30 anos, 40 anos, que você não entendia absolutamente nada, né? Por isso que é gostoso um livro desse. No meu consultório eu uso o computador para minha receita e tal, para evitar qualquer problema. Apesar que minha letra não é das piores, não. Você sabe que eu fui num urologista e ele me pediu 4 exames. Uns exames lá complicados, com nome complicado mesmo. E eu levei no hospital para fazer os exames e chegou lá, a moça não conseguiu entender qual exame que ele tinha pedido, né? Procuraram, chamaram outra enfermeira lá, outra não sei o quê. Ninguém conseguiu entender o exame que ele tinha pedido. Aí eu fui lá no consultório dele e a secretária dele não conseguiu entender o que ele tinha pedido. Aí ele foi escrever uma nova receita. Também foi um parto para conseguir entender. Isso é uma falha grave. E existem exames complementares que colocam a vida do paciente em risco, né? Imagina você faz um exame que é desnecessário,
coloque sua vida em risco por E às vezes um erro demora, de né? leitura. Sim, tem Por exemplo, eu demorei dias. São porque vários eu tive que voltar inconvenientes. lá. São vários inconvenientes. Em São Paulo, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente gasta 2 horas, 3 horas, né? É mais ou menos a linguagem que o STF usa. Supremo Tribunal Federal, você escuta os caras falando, nossa, não entende nada, se eles estão soltando, se eles estão prendendo, não entende nada. É por isso que é importante, eu que trabalho com doenças graves, o infarto é uma delas, é sempre importante isso daí que o senhor disse, que quando vai em uma consulta e não entende nada do que o médico falou, ele fala um monte de coisa. É extremamente importante essa relação médico-paciente e você tem que lembrar que aí você não está falando com um técnico, você está falando com uma pessoa que não é médica. Então você tem que traduzir isso para que a pessoa entenda, porque hoje o mundo, a medicina moderna, as famílias, as informações, você pega muita informação na internet que por vezes está errada e o jeito que a pessoa interpreta pode, por ela ser leiga no assunto, pode ser completamente errada e isso pode dar muita confusão. Por isso que essa relação médico-paciente ela tem que ser muito próxima, ela tem que ser muito, inclusive carinhosa, sabe? Na tradução do que você está falando, de toda a técnica que você tem e está administrando no paciente, seja medicações, exames complementares. Isso é fundamental, porque senão realmente fica muito difícil a medicina como um todo. A gente começa a fazer um caminho assim que parece que saiu do assunto do livro, esse negócio de dificuldade de entender, nós vamos lá para o STF e tal. Acontece que tem motivos que eu levo isso, nós vamos entrar no assunto do livro já, mas tem motivo pelo qual eu levo essa conversa a mais ou menos correr paralela ou desviando do assunto. O problema é o seguinte, muita gente acompanha receitas pelo Google, muita gente acompanha procedimentos lá de forma, e já está claro, saiu inclusive na revista essa semana, dizendo o seguinte, tem pessoas que são prejudicadas, chega até morrer por acompanhar a receita, tratamento, que é feito lá por pessoas que desconhecem, que não são médicos, nada. Ou às vezes você está com uma receita em casa, também desconhece o negócio, não sabe o que lidar com aquilo. Bom, em primeiro lugar, o livro é escrito por um cardiologista que sabe o que está falando, numa linguagem simples que dá para você entender, e é bom a gente conhecer esse assunto para fugir daquele diz que me disse, aquela fofoca das mídias sociais. Fugir disso, vai num assunto sério, vai num assunto que é escrito por alguém que entende, que é um intensivista, ou seja, ele está dentro da UTI da Beneficência Portuguesa, sabe o que está falando e é uma linguagem para você conhecer sobre o que está se passando consigo ou com o seu parente. Muito importante isso. Esse livro está à venda onde? Está à venda nas grandes livrarias, Roberto, do Brasil inteiro. Até no meu Facebook, eu recebi essa semana uma senhora colocou uma foto lá e mandou uma mensagem inbox de Manaus. Então, foi produzido pela editora Manoli. O lançamento foi na livraria Saraiva, mas as grandes livrarias do Brasil inteiro têm. Você tem rede social? Tem. Tá. Tem. Onde que a pessoa pode entrar para conversar com você ou perguntar a respeito do livro? Apesar que ninguém me chama de doutor na minha prática, nem técnico de enfermagem, nem enfermeiro, nem outros colegas, ninguém me chama de doutor, eu nem gosto de ser chamado de doutor. O meu Facebook é Dr. André Gasparotto e meu Instagram é agasparotto. E Facebook é Dr. André Gasparotto. Isso. Ok? Se você quiser entrar no Facebook do doutor. Lá eu publico vários tópicos sobre doenças cardiológicas. E lá no seu Face você usa a mesma linguagem simples, normal? Sim, não é para médico. De vez em quando dá aquelas escapadas lá de acilite, metilicita... Não, faço o possível para não ter nada técnico, que é um desafio também, né? Às vezes mas você está falando de um remédio que todo mundo conhece o nome, mas aí o cara entra naquele termo técnico dele lá, o nego fica perdido. O que eu acho ruim de rede social, isso eu sempre já deixo, porque eu prefiro que não seja seguidor do que seja dessa forma. Às vezes a pessoa ela esquece que nada substitui uma conversa médico-paciente, um médico sentir o paciente. Isso, a experiência do dia a dia faz com que a gente sinta que, eventualmente, aquela queixa que você está me reportando
não é a mais importante, não é o seu problema mais importante. Nada substitui o exame físico, nem o Google, nem ninguém, e nada substitui os exames, por isso que os exames que o senhor estava falando, os exames, quando a gente vai fazer na clínica, no hospital, eles são complementares, esse nome não é à toa. Ele é para complementar uma hipótese diagnóstica sua ou para excluir uma outra hipótese diagnóstica. Então, não é aleatório. Aqui, ó, um tudograma que a gente faz. Você está pedindo um tudograma? Tudo. Não, é direcionado, o exame tem que ser direcionado. Então, porque às vezes algumas pessoas entram lá e eu deixo aberto realmente, e eu tento responder para todo mundo, inbox, dentro das publicações, mas as pessoas acham que eu vou dar diagnóstico e tratamento por ali. Fala, doutor, o meu médico prescreveu isso. Tá certo. Fala, minha querida, desculpa, mas eu não tenho capacidade técnica para responder isso para você, se isso está certo mas, doutor, ou não. Aí vem uma pergunta que é interessante e eu acho que é importante. Quando você pede aqueles vários exames lá, eletrocardiograma, aquele monte de coisa lá que aparece aqueles risquinhos, batida do coração, aquele negócio, você vê, por exemplo, algum indício, ou seja, o coração avisa? Sim. O eletrocardiograma de repouso, aquele que a gente faz durante a consulta mesmo, ele tem algumas alterações, mas ele pode ter algumas alterações que ele reflete como se fosse uma fotografia, aquele exato momento. Naquele momento. Exato. Ele não diz que vai fazer no minuto depois. Não. Ele pode até ter indício que está iniciando alguma arritmia e tal, mas não é o clássico. Agora, quando você faz um teste ergométrico, que o paciente sai do repouso, ele vai para o estresse físico, depois ele volta ao repouso e ele está monitorizado por todo aquele tempo, ou quando ele coloca um holter de 24 horas, aí a gente tem um cenário bem mais amplo do que uma fotografia. Então, cada um está indicado para algumas hipóteses diagnósticas e até em check-ups. Mas cada um tem a sua função. Ok, nós estamos conversando com o Dr. André Gasparotto, que é cardiologista intensivista e escreveu o livro Infarto Antes, Durante e Depois. Nós vamos, depois do intervalo, perguntar para ele o que é o antes, o que é o durante e o que é depois. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte, hoje batendo um papo bem gostoso com o Dr. André Gasparotto, que é autor do livro Infarto Antes, Durante e Depois. Doutor André, nós estamos falando no final do primeiro bloco a respeito dos exames. Eu perguntei se o coração dá um aviso. Você estava falando, quando você faz um exame que pega, a pessoa sai do estado de repouso, entra no estresse, volta para o repouso, ou seja, você acompanhou uma conversa do coração ali por 24 horas, sim, ele dá dicas de que pode dar um infarto, ele dá dica de que ele está pifando, está entrando em confusão, alguma coisa assim, ele dá a dica. Então, na verdade, Roberto, nos check-ups, pessoas acima de 40 anos, por exemplo, já tem indicação de fazer, conforme os seus fatores de risco, alguns pacientes todo ano fazer um teste ergométrico, fazer o que a gente chama de teste provocativo, para ver se surgem sinais que tem uma isquemia miocárdica que está prestes a se transformar, mesmo que ela esteja silenciosa, porque ela não está gerando nenhum tipo de sintoma, mas que pode surgir um infarto. Então, por isso que é importante. É completamente diferente eu pegar um paciente de 40 anos, que não tem doença alguma, que é magro, um esportista, eu pegar um paciente de 40 anos que é tabagista, diabético, hipertenso, obeso. Então, esse paciente eu tenho que ficar muito mais em cima dele, que ele tem muito mais risco de desenvolver um infarto. Então, por isso que é importante o exame complementar, que a gente já havia falado no bloco anterior, ele ser direcionado para cada pessoa, ele complementar a hipótese ou eu descartar aquilo que é importante para o paciente. Então, nós estamos falando do antes, ou seja, você vai antes que o paciente tenha qualquer sinal, tenha qualquer dor, ele deve fazer uma consulta anual com o cardiologista, ou clínico. De quanto em quanto tempo? Então, depende da faixa etária, depende dos sintomas, depende do número de fatores de risco. Na minha idade, todo mês.
Não precisa tanto. Todo ano, uma vez por ano é suficiente, desde que não tenha sintomas, não tenha nenhuma doença. Imagina se o senhor tem uma hipertensão de difícil controle, eventualmente eu vou ter que te ver todo mês. O cardiologista vai precisar te ver todo mês para ajuste de A partir medicação. do momento que ele detectou alguma coisa, alguma anomalia no coração, fazendo esses exames com tratamento adequado, o cardiologista passa a acompanhá-lo, a possibilidade de ter um problema grave já diminui bastante. Diminui. Eu até costumo dizer que assim, não só eu digo isso, né? O próprio livro em cardiologia diz isso. A doença cardiológica isquêmica, ou seja, de formação das placas coronarianas, é como se fosse um câncer. Só que não um câncer que vai gerar metástase e matar a pessoa, mas é uma doença que Ela é progressiva. ela é progressiva. Então o que a gente consegue fazer é retardar, estabilizar antes do paciente ter infarto, né? Ok. Agora, quando você coloca aqui o antes é na hora que a pessoa está infartando, não, um pouquinho antes ou já entra durante? Quando a pessoa está infartando, é o durante? Esse antes, ele tem, o antes, durante e depois, Roberto, tem o seguinte Vamos lá, sentido. o que é o antes aqui? O antes tem dois motivos. Primeiro, quando a gente estava falando sobre prevenção primária, eu nunca tive nada e eu estou indo no cardiologista, fazendo uma consulta com ele e estou fazendo exames complementares, colesterol, ele está vendo minha pressão arterial, vendo a minha glicemia, está fazendo teste ergométrico, eletrocardiograma, raio-x de tórax. Então, isso daí é o antes. Agora, o antes também é aquilo que faz com que o paciente procure pronto-socorro. Está sentindo dor. Exato. Dor, quais são os sintomas que faz o paciente buscar o pronto-socorro? Quais são os sintomas que faz a pessoa desconfiar que é coração? Então, Aquela que parece uma azia. Então, aí a gente já entra em problema. Sabe por quê, Roberto? Porque em torno de 70% dos eu já chorei pacientes... de medo à noite. É, Mas era azia mesmo. sim. Principalmente deitado, mais chance de ser refluxo. 70% dos pacientes, o principal sintoma é a dor do lado esquerdo do peito, que pode irradiar para o braço. Quando essa dor tem uma duração superior a 20 minutos, tem que ir obrigatoriamente a um pronto-socorro. Não importa se você tem 30, 40, 50 anos. Interna também é um grande sinal. Então, aí existem os sintomas que a gente diz que são os sintomas atípicos. Palpitações, dor aqui na boca do estômago, na região epigástrica, queimação retroesternal aqui atrás do tórax, falta de ar, que são sintomas atípicos. Especialmente as mulheres, diabéticos e pacientes acima de 70 anos estão mais propensos a não ter a dor clássica, que é uma dor... O paciente lhe relata como se fosse uma dor em opressão. Quando o paciente chega no pronto-socorro, e quando eu atendia em pronto-socorro, quando o paciente chegava e fazia isso daqui, que ele está sentindo isso daqui dentro do lado esquerdo do peito, esse é o sintoma mais clássico. Outro sintoma com relação à dor, né, é a dor tipo facada. O paciente fala que está tendo uma dor tipo facada. São dores que são preocupantes. E são dores agudas. São dores Bom, agudas. Então, se você está acostumado a sentir algum tipo de dor à noite e fala assim, isso não é nada, amanhã passa, eu tomo um chazinho de erva cidreira, eu acho que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta de cuidado, né? Não custa, não fica com preguiça. Levanta da cama, vai no pronto-socorro, procura ver lá o que é essa dor, porque é melhor. Porque a gente não está falando de uma doença que dá tempo. Ela não dá tempo. Mas não, então, ela tem a mortalidade importante. As doenças do aparelho cardiocirculatório são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, exceto 2, 3 países da África que é por desnutrição, mas aqui no Brasil 30% das mortes, então AVC e infarto são as principais causas de morte no Brasil. No mundo como um todo, então a gente não pode brincar com isso. Parece que anda aumentando, né? Por causa do estresse, o corre-corre, a falta de tempo, as pessoas não param para se divertir, não param para ter um tempo para si, Exato. Né? Não vai para um campo caminhar, dentro do apartamento direto, sábado e domingo, fica ali sentado no sofá assistindo besteiras. E tomando cerveja e a semana inteirinha aguentando o chefe falando na cabeça dele, quer dizer, o cara está caminhando para o ruim. Nós que moramos aqui em São Paulo, olha, Roberto, se você me perguntar quantas pessoas eu atendi no consultório, o paciente fala para mim, eu tenho tempo sim para fazer atividade física. Eu nunca atendi um paciente que fale isso. Ninguém tem tempo. Ele diz que não tem tempo como desculpa. Sim. Porque todo mundo tem tempo.
Eu nunca atendi um paciente, Roberto, que diga, eu tenho tempo sim para praticar atividade física, para cuidar mais da minha esposa, do meu filho. Ninguém tem tempo, porque todo mundo tem que acordar cedo, chega tarde, chega cansado, quer dormir. Ou seja, a vida vira um descanso curto e trabalho, e mais nada. Então, a minha amostra acaba que ela é viciada, porque eu tenho muitos pacientes que eu estou fazendo a prevenção secundária, ou seja, o paciente já teve um infarto. Então, agora, nós vamos cuidar para evitar que você tenha o seu segundo, doutor, o seu terceiro. Vou te interromper. Eu acho o seguinte, se eu estivesse no seu lugar, eu acho que eu arrumaria encrenca com quase todos os pacientes. Mas eu arrumo. Então tá bom. Mas eu arrumo. Porque é o seguinte, eu conheço uma frase desde criança, quando você tiver que pedir alguma coisa a alguém, peça para alguém que esteja ocupada, que ela vai arrumar um tempo para fazer. Se você pedir para alguém que está desocupado, ele diz que não tem tempo. Sim. Então, todos nós arrumamos um tempo, principalmente se o tempo for para cuidar da sua saúde. Arrume esse tempo. Sim. Se você vai caminhar 1h da manhã, é problema seu, né? Mas tem que arrumar o tempo. Tem que arrumar, a gente tem que cuidar da gente. A gente não estou pedindo para ninguém ser halterofilista, ninguém ser musculoso. Não. Ficar 8 horas diárias na academia, não é isso. Não ter um pouquinho de barriga, nada disso. É cuidar, é fazer atividade física sempre com uma avaliação fim de semana no campo, anterior. Subir a Serra da Cantareira, Sim. sei lá, ir para São Roque. Sempre com uma avaliação médica prévia, né? Especialmente quem já tem mais de 30 anos, pelo menos uma avaliação médica. Apesar que tem até jogadores de futebol com 20 anos que morrem dentro de campo porque não tem uma avaliação. Então, tem que tomar cuidado com a atividade física. Mas, sem dúvida nenhuma, o sedentarismo é o mal do século. Nós que estamos na maior cidade do Brasil, aqui é pior do que em qualquer outra. A alimentação, ela vem piorando cada vez mais. A pessoa come em pé, come em 5 minutos, é fast food. Então, é muito complexo. Eu entendo isso, eu participo disso e vivencio isso. Nossa. Então, quando eu falo em sedentarismo, é engraçado, porque quando os pacientes que nunca tiveram evento, eles praticam isso, como eu te disse, minha amostra é viciada. Eu cuido muito mais de paciente que já teve evento. Então, os pacientes que já tiveram evento estão aí, fazendo caminhada, fazendo corrida. Eu corria de moto, inclusive eu tenho um paciente que corria de moto comigo, já infartado. Enquanto que os que não tiveram evento, ainda acho que estão aguardando ter para iniciar a atividade. Olha, eu fui criado no interior e hoje eu fico assim, eu fico de queixo caído de ver aquele pessoal que toma café da manhã no escritório na frente do computador, certo? Almoça de pé na padaria, comendo sanduíche, tomando refrigerante. Janta à noite também um sanduíche. Não, eu estou acostumado com legumes, verdura, meu café da manhã direitinho, sentado na minha mesa, eu saboreio o meu café, eu demoro mastigando. Olha, eu acho, não é assim, o Roberto é o bom, perfeito. Não, fui criado assim. Sim. E a forma como essa moçada come hoje em dia, eu falo, nossa, rapaz, será que ele chega aos 40? Sim. Será que chega? Bom, doutor, nosso tempo não é muito longo, então vamos lá, durante, quando o cara já está... Então, o durante já dançando. O durante já é quando o paciente já realmente já tem um diagnóstico de infarto. Então, tudo que acontece durante a internação, eu costumo dizer que o porquê desse livro, eu poderia ficar falando 30 minutos o porquê de escrever desse livro, mas o durante eu quis transmitir e que as pessoas entendessem todos os passos que acontecem após o diagnóstico do infarto. Desde lá do pronto-socorro, quando o paciente é encaminhado para hemodinâmica, para fazer cateterismo, angioplastia, quando ele vai para a UTI, o que faz ele sair da UTI e vai para o quarto, do quarto, e como que ele sai do quarto para ir para a casa dele. Esse é todo durante a internação completa do paciente. Aí já é mais um procedimento médico, não depende muito do paciente, né? Ele está na mão de profissional. Sim. Agora, depois do infarto, o cara pode voltar a trabalhar? Pode e deve. Então, voltar a fazer exercício físico? Pode e deve. Tudo sempre com avaliação rigorosa, protocolos específicos, dependendo da sequela. Porque uma coisa que o paciente que tem um AVC, ele tem uma sequela motora, ele é muito evidente. Até uma pessoa que não é médica consegue ver que aquele paciente tem uma sequela de um AVC. Ele está hemiplégico, ele não mexe o lado esquerdo, por exemplo. Sim. Agora, fica as sequelas do coração não é qualquer um que vê, mas o paciente sente a falta de ar, as pernas edemaciadas, inchadas. Então, cada um, eu posso voltar à minha vida normal? Depende do que é a sua vida normal. Cada um vai ter a sua recuperação e vai ter Olha, o doutor André Luiz,
Gasparotto escreveu o livro Infarto Antes, Durante e Depois, Quebrando Mitos. E aqui nesse livro, com certeza absoluta, ele não está dizendo que você, depois do infarto, assim, ou depois, você pode voltar a tomar uma garrafa de uísque, certo? Claro. Não está escrito isso aqui, né? Não. Ou que você pode voltar a fumar uma cigarro. Também não está escrito isso aqui, né? Não. Então, tá vendo? Leia esse livro que você vai ver o que você pode e o que você não pode depois. Sim. Certo? E o depois é justamente isso, é a prevenção secundária. Como é a reabilitação cardiovascular, física e psíquica do paciente também. Porque é importante, a gente não pode esquecer que o paciente também tem a cabeça que fica com medo de... Eu tenho pacientes que precisam de acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, porque o paciente vive com medo de ter um novo evento. Importantíssimo, doutor. Eu fico pensando assim, você dá a dica para o cara aqui que depois do infarto, principalmente, ele deve fazer isso antes, mas principalmente depois do infarto, ele procurar ter uma vida mais feliz? Ou seja, se relacionar melhor com a família, se relacionar melhor com os amigos, ter um bom ambiente em casa, procurar um bom livro, ou seja, ele ser feliz? Olha, isso daí é uma coisa extremamente interessante, porque existem estudos mostrando, científicos e muito bem feitos, mostrando que pessoas felizes, pessoas alegres, ao contrário de pessoas depressivas, tristes, amarguradas, que só querem brigar, elas têm uma vida cardiovascular muito melhor do que isso, comprovado cientificamente. Então não é só ser feliz por ser feliz, é ser feliz como um todo. Não é só o cuidado físico, tem que ter o cuidado psicológico também. Com certeza. Doutor, obrigado por você ter escrito esse livro e eu acho que esse livro aqui salva vidas. Tomara. Obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, Roberto. E eu agradeço a você de casa que esteve conosco no programa Capítulo à Parte. Nós esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.